Gente, boa noite. Eu vou começar devagarinho, são 7, 8, o pessoal vai chegando, né? Depois assiste o começo da aula. Deixa eu só fazer uns comentários agora. Só ver se está tudo aberto aqui sobre minha câmera. Pronto. Nós paramos no predicado verbo nominal, né? Na aula passada nós estávamos falando de tipos de predicado. E aí a gente viu o predicado verbal e nominal, que não são tão difíceis assim, a partir do momento que eu lembro um pouco do conteúdo de verbos, de transitividade verbal. Por quê? A gente viu que o predicado verbal é todo predicado que contenha um verbo que não seja um verbo de ligação. Consequentemente, que não tenha um predicativo também, né? Então, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo constitui aí um predicado verbal. O predicado nominal é aquele predicado que tem a presença do verbo de ligação e tem a presença de um predicativo. E aqui sim eu vou precisar ter a consciência daqueles verbos de ligação genuínos, né? Em algum momento, quando eu trabalhei a transitividade verbal, eu disse que não basta apenas você memorizar um monte de verbo e acreditar que aquele verbo é um verbo de ligação sempre, né? Nós já conversamos sobre isso. Mas é importante saber quais são eles. É importante saber quais são os verbos genuinamente nominais, verbos que só têm a utilidade de ligar o predicativo, de ligar o sujeito ao predicativo. Claro que outros verbos também podem servir de ponte para ligar o sujeito a um predicativo, mas esse verbo não necessariamente necessita ser um verbo de ligação. Pode ser um outro verbo, como um verbo intransitivo, por exemplo, né? A gente tem aí trabalhar. Eu trabalho. Isso é um verbo intransitivo, é um verbo que tem um significado, tem uma significação própria em si. Não necessariamente precisa de um complemento para ter o seu sentido, porque o sentido se encontra no verbo, é um verbo intransitivo. Mas a partir do momento que eu digo que ele trabalha feliz, a gente tem aí um verbo intransitivo servindo como um verbo de ligação, para ligar o sujeito, ele, a uma característica desse sujeito que é feliz. Então eu tenho um predicativo do sujeito. Então é um verbo intransitivo com uma função de verbo de ligação. Eu vou precisar ter esse conhecimento para classificar o predicado verbo nominal. Por quê? O predicado verbo nominal é aquele que contém um verbo e obrigatoriamente contém um predicativo. Lembrando que predicativo é uma qualidade, é algo que é referente, é algo que é predicado ao sujeito. E hoje a gente vai perceber que esse predicativo também pode ser do objeto. Eu posso ter um adjetivo dentro de uma oração, e aí eu não chamo ele de adjetivo, a gente já conversou sobre isso, a gente chama-o de predicativo, que seja referente ao sujeito ou que seja referente ao objeto, né? Eu digo, ele comprou um carro novo. Note que agora eu tenho o verbo comprou. Quem compra, compra algo. É um verbo que exige um complemento e um complemento sem preposição. Logo, é um verbo transitivo direto. Mas eu tenho aí o objeto desse verbo transitivo direto, né, que é um objeto direto, que é o carro. Ele comprou algo. Comprou o quê? O carro. O carro é um objeto direto. E aí sobrou o novo, né? Esse novo é uma característica, é uma qualidade, é um adjetivo atribuído ao carro. Mas quando eu faço análise sintática, eu não chamo adjetivo de adjetivo, eu chamo adjetivo de predicativo. Então, quando eu tenho numa oração um predicativo, eu vou chamar esse verbo de, eu vou chamar esse predicado de predicado verbo nominal. Porque eu tenho aí um verbo que eu vou dizer que é característico de um predicado verbal. E quais são os verbos característicos de um predicado verbal?
verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo. Então, eu vou ter a presença desses verbos, mas juntamente a esses verbos, eu vou ter uma qualidade, eu vou ter um predicativo. Então, quando eu uso esses verbos e nessa oração eu também utilizo um predicado, a gente reconhece esse predicado como predicado verbo nominal. Dos exemplos que eu coloquei, só aceitar mais uma aqui, dos exemplos que eu coloquei naquele slide amarelo, eu fiz um quadro síntese para vocês perceberem isso. Predicado verbal. Todo predicado que não tenha verbo de ligação e não tenha predicativo. E aí quem tem costume de anotar pode abrir um parênteses aí e dizer que o predicativo, na verdade, é um adjetivo. Mas, na análise sintática, o adjetivo recebe o nome de predicativo. O predicativo nominal, ele obrigatoriamente tem um verbo genuinamente de ligação. Ser, estar, permanecer, andar, viver, tornar. Claro que obrigatoriamente o predicativo. Então, esse é o predicado nominal. Já o predicado verbo nominal, ele não pode ter um verbo de ligação, desses que eu acabo de elencar. Mas ele tem um verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, ou intransitivo, mais um predicativo. Então, a fórmula do predicado verbal é essa fórmula de um verbo, que é característico de um predicado verbal, mais um predicativo. Então, qualquer verbo que não seja genuinamente de ligação e que seja acompanhado de um predicativo, ele é verbo nominal. Olha os exemplos. As fãs gritavam excitadas. Note que eu tenho as fãs, que é um sujeito. Eu tenho excitadas, que é uma qualidade atribuída a esse sujeito. Então, eu chamo essa qualidade de predicativo do sujeito. E aí a gente tem o verbo gritavam, que não é genuinamente verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo. Elas gritavam. Quando eu digo elas gritavam, esse verbo ele tem um sentido em si. É um verbo intransitivo, mas ele está sendo utilizado como um verbo de ligação, para ligar o sujeito à sua característica. Por ele não ser um verbo genuinamente de ligação, eu vou dizer que esse predicado é um predicado verbo nominal. Já embaixo, eu tenho outro exemplo. As velhinhas passeavam sorridentes. Note que sorridentes é uma característica atribuída às velhinhas. É um predicativo do sujeito. Eu tenho o verbo passeavam, que em tese é um verbo intransitivo, mas ele está sendo utilizado na função de ligar o sujeito à sua característica. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. A terceira frase, gosto de vocês atentos. Olha agora essa frase, gosto. Quem gosta, gosta de alguém. Verbo transitivo indireto, porque exige um complemento com preposição. No caso aqui, a preposição de. Mas dentro desse predicado de vocês atentos, eu tenho atentos, que é uma qualidade. Só que agora é uma qualidade de vocês. Note que vocês não está na função de sujeito, porque o sujeito dessa oração aqui, ó, gosto, eu gosto, é um sujeito oculto. Então, esse atentos não está se referindo ao sujeito oculto, está se referindo ao vocês. E quando eu falo vocês, vocês está dentro do objeto indireto. Então, eu não vou chamá-lo de predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. No caso aqui, objeto indireto. Então, eu vou chamar esse predicado de predicado verbo nominal. Note que eu tenho um verbo que é transitivo indireto. Em tese, se eu tiro atentos, fica atento, gente. Se eu tiro atentos, gosto de vocês. Verbo transitivo indireto, de vocês, objeto indireto. Eu tenho um verbo ali de significado. Esse exige complemento com preposição. Então, eu vou dizer que é um predicado verbal, porque eu tirei o predicativo. Para ser predicado verbo nominal, e aí já tem um nome, né? Nominal, precisa ter um nome. E aí, quando a gente analisa os
predicados, esse nome ele é exclusivamente o adjetivo. Então, tanto o predicado nominal só, quanto o predicado verbo nominal tem que ter um nome. Que nome? Adjetivos. Tem adjetivo no meio? Não, nunca você vai chamar somente de predicado verbal. Ou ele vai ser nominal, se ali for um verbo genuinamente de ligação, ser, estar, permanecer, andar, viver, tornar. Ou ele vai ser predicado verbo nominal, se ele tiver um verbo transitivo ou intransitivo, mais uma característica. Lembrando que essa característica que é predicativo, ela pode ser do sujeito, como ela pode ser do objeto, ok? Então já sabe aí, guarde a informação que se houver um predicativo dentro da oração, nunca vai ser verbal somente. Ou vai ser nominal, ou vai ser verbo nominal. Como diferenciar nominal aqueles que têm os verbos exclusivamente nominais, ou seja, verbos de ligação. Verbo nominal, qualquer verbo que seja transitivo ou intransitivo, mas esteja acompanhado de um predicativo. A última frase, por exemplo, que está aí no slide. Achamos a prova fácil. Olha o verbo, achamos. Se nós achamos algo. O quê? A prova. A prova é um objeto direto, porque esse verbo é transitivo direto. Ele pede complemento, mas sem preposição. Mas note que junto à prova eu tenho fácil. Fácil é um adjetivo que na oração, na análise sintática, eu não chamo de adjetivo. Eu chamo de predicativo. E essa qualidade, ela é da prova. A prova, ela é o objeto direto dessa frase. Então, é um predicativo do objeto, ok? Então, temos aí o último predicado que nos faltava, né? Nós estamos estudando os termos essenciais de uma oração, e a gente viu que os termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado. Lembrando que o predicado tem dentro de si duas coisas importantes. O quê? O verbo, mais os complementos. Não é isso? Eu digo, eu estou feliz. Termos essenciais da oração. Sujeito, eu, sujeito simples. E aí, para localizar o predicado, tudo que sobra do sujeito. Estou feliz é o predicado. Dentro do predicado, nós temos duas coisas. O quê? Nós temos o verbo estou, que no caso é um verbo de ligação. E eu tenho feliz, que é um complemento aí dessa frase que eu chamo de predicativo do sujeito. E aí, hoje, eu quero falar um pouco sobre esses complementos que estão localizados no predicativo. Mas antes de eu falar dos elementos que estão dentro de um predicado, né? Desculpa. Os elementos que estão dentro de um predicado, eu preciso saber se vocês entenderam a diferença, né, entre os predicados. Localizar o predicado, tudo que sobra do sujeito. Classificar o predicado. O que vai te ajudar a classificar um predicado? O olhar para o verbo. Primeira coisa que eu preciso identificar, que tipo de verbo é esse? Transitivo, intransitivo ou de ligação? O mais fácil, de ligação. Porque se ele for um verbo de ligação, ele vai ser um predicado nominal. Se ele for um verbo transitivo ou intransitivo, sem características, sem qualidades, tanto do sujeito quanto do objeto, que aí eu estou falando característica, mas vocês já aprenderam que é predicativo, é um predicado verbal. Mas se esses mesmos verbos estiverem acompanhados de um predicativo, é predicado verbo nominal, ok? É como você diz, eu comprei um celular. Qual que é o predicado? Comprei um celular. Tudo que sobra do sujeito, né? Que é eu. Classifica esse predicado. Como que você sabe qual tipo de predicado é? Olha para o verbo. Comprei, comprar. Compra-se algo. É um verbo que precisa de complemento. Então, ele é transitivo.
E esse complemento não exige, esse verbo não exige preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Ah, já vai dizer que é predicado verbal? Antes de você tacar lá no concurso predicado verbal, olha para a frase e veja se nesta frase que está com o verbo transitivo não está acompanhado de predicativo. Se não estiver, predicado verbal. Eu comprei um celular. Predicado verbal. Agora, se eu digo que eu comprei um celular bonito, eu mudei a história. Eu continuo com o verbo transitivo. Só que eu agreguei a essa oração um nome, ou melhor, um adjetivo. Melhor ainda quando eu analiso a oração. Quando eu faço uma análise da oração, eu esqueço o nome adjetivo e passo a chamar de predicativo. Nesse caso, bonito se refere ao celular. Celular é o objeto direto dessa frase. Então, celular é o predicativo do objeto. Bom, tem predicativo, tem que ter nominal no nome. Como é um verbo transitivo, é um predicado, verbo, nominal. Vocês estão vendo como que uma palavrinha faz a diferença? Alguém tem alguma pergunta? Não? Que bom. Porque isso é um pouco complexo, né? Mas, mais do que tudo, você precisa se familiarizar com as nomenclaturas, esses nomes, né, de predicativo. Quando eu falar de predicativo, você não pode esquecer que eu estou falando de uma característica do sujeito, uma característica do objeto. Meteu isso no meio, não pode ser só predicado verbal, tem que ser nominal também. E aí, se for com verbo de ligação, é nominal, e se for com verbo transitivo e intransitivo, predicado, verbo nominal. E o que eu quero conversar com vocês além disso hoje? E aí, fiz um esquema aqui que depois eu encaminho para vocês. Como eu falei para vocês, a gente está estudando Deixa aqui. A gente está estudando os termos essenciais de uma oração, não é isso? E aí você sabe que o termo essencial de uma oração é o sujeito, a gente estudou os tipos de sujeito, mais predicado. É muito importante saber que dentro do predicado, a gente tem sempre o verbo e o complemento. Claro que esse complemento, gente, ele não é obrigatório, porque se eu tenho, por exemplo, um verbo intransitivo, como ele sorriu, acabou no verbo, viu? Sujeito e verbo. O predicado é um verbo, tá? Então, eu coloco aqui predicado e, vou até colocar assim, e ou complementos. E aí a gente vai conversar sobre esses complementos hoje. Que complementos podem ser esses, né? O verbo nós já estamos conversando. Dentro do predicado tem o verbo transitivo, direto, tem o verbo transitivo, indireto, tem o verbo transitivo direto e indireto, tem o verbo intransitivo e tem o verbo de ligação. Ok. Além disso, podem ter outros complementos, que eu vou mudar o nome agora. Para não confundir vocês, eu não vou chamar mais de complemento, eu vou chamar de termos. Então, o predicado ele tem um termo que é o verbo, mas podem ter outros termos. Claro, uma oração não necessariamente precisa acabar no verbo, né? Ele comprou. Ok, parou no verbo. Mas eu posso completar. Ele comprou um livro. Eu posso completar mais ainda. Ele comprou um livro ontem. Então, você está vendo que eu posso ir acrescentando termos no predicado? E aí a gente vai conversar. Que termos são esses que podem constituir um predicado? Existem duas classes de termos. Vou apresentar para vocês bem rapidamente, que depois a gente vai estudar cada um especificamente, mas só para vocês terem ideia do que constitui o predicado, uns termos que são integrantes da oração, eles integram a oração, e uns termos que são termos acessórios.
que eles enfeitam, né? Vamos pensar assim, né? Acessório é aquilo que pode ser tirado. Então, eu tenho termos que são integrantes, que integram a oração, e eu tenho termos que são a mais, ou seja, que especificam, mas não necessariamente são obrigatórios, tá? E que termos integrantes são esses? Quais são os termos principais que entregam uma oração? Complementos nominais, objeto direto, objeto indireto, que são complementos verbais, e agente da passiva. Esses são os principais termos integrantes. E aí, o objeto direto e indireto, acho que eu já estou falando bastante até aqui, né? Bom, você tem uma oração, você tem um predicado, e você quer saber qual é o termo que está integrando aquele predicado. Olha para o verbo de novo. E aí o verbo pediu um complemento transitivo direto. Claro que todo transitivo direto, ele pede o quê? Objeto direto. Então, eu tenho, ele comprou o carro. Eu tenho aí um predicado com verbo transitivo direto, mais um objeto direto. Ou seja, mais um termo integrante que eu chamo de objeto direto. Ah, eu preciso de ajuda. Preciso de algo. Verbo transitivo indireto que pede preposição no complemento. De ajuda. Todo verbo transitivo indireto tem o que como complemento? Objeto indireto. Então, quando eu falo de ajuda é um termo que integra essa oração. Então, aqueles termos que complementam os verbos, a gente chama, óbvio, de complementos verbais. Complementos dos verbos. Comprou algo, fez algo, estudou algo, confia em alguém, precisa de alguém. Você está vendo que eu tenho vários verbos e eu estou apresentando alguns complementos desses verbos, né? Então, precisa é o verbo, de alguém, aí é um termo integrante que eu chamo de complemento verbal. E aí, para classificá-lo, eu preciso olhar para o verbo. Precisa de alguém. Precisa é verbo transitivo indireto. Então, esse complemento verbal é um objeto indireto. Então, você vê que o verbo ele é muito importante. Tanto num predicado verbal quanto no nominal, eu tenho que olhar o verbo, eu tenho que dominar o verbo. Então, assim, se você tem dificuldade em classificar os verbos, intensifique o seu estudo. Por quê? Quase tudo numa classificação sintática, você precisa do verbo. Ele que vai te dando respostas. O verbo te dá respostas de quem é o sujeito. Os verbos te dão resposta do tipo de predicado em que ele está. O verbo te dá resposta do tipo de complemento que ele exige. Então, você está vendo que, embora o verbo não seja o núcleo, a parte principal em todos os predicados, ainda assim eles são importantes. E aí, eu não falei sobre isso, mas eu vou voltar. Para você identificar o núcleo do predicado, é de acordo com o tipo de predicado. Por exemplo, predicado verbal. Qual que é o núcleo? Pô, verbal, o núcleo é o verbo. Ele comprou o celular. Comprou o celular é um predicado verbal. Claro que o núcleo comprou. Agora, eu estou feliz. Estou é um verbo de ligação. Feliz é um predicativo referente a eu. Predicativo do sujeito. Verbo de ligação e predicativo? Predicado nominal. Qual que é o núcleo do predicado nominal? O nome. Então não vai ser estou. O núcleo vai ser feliz. Qual que é o núcleo do predicado verbo nominal? Então eu não vou ter o núcleo. Eu vou ter os núcleos. Ele comprou um celular novo. Ele comprou um celular novo. Note que o verbo é transitivo direto. Um celular é objeto direto. Se eu parasse aí, seria predicado verbal. Mas eu acrescentei uma qualidade.
ou seja, um predicativo. Quando eu coloco predicativo, tem que colocar nominal no meio. E aí, como o verbo é transitivo, é verbo, e como eu tenho ali o novo, que é predicativo, nominal. Predicado, verbo, nominal. Quais são os núcleos? Comprou é o núcleo, comprou é o verbo, é o núcleo. E qual é o outro núcleo? O novo, que é o predicativo, é o nome. Então, predicado, verbo, nominal, a gente tem 2 núcleos, tá? Quais são os complementos nominais? Ah, vou chegar lá. Isso aí, vou chegar lá, Rafael. Então, assim, voltei um pouquinho só para ver essa questão do núcleo, tá? O que é o núcleo? E aí eu estava mostrando para vocês a importância do verbo, né? Embora o verbo não seja sempre o núcleo, a essência de uma oração, ele é muito importante, muito, mesmo que ele não seja núcleo, porque ele te mostra o sujeito, ele te mostra o predicado, qual vai ser o predicado, ele te mostra o tipo de complemento. A gente tem aí a pergunta da Rafaela. Quando o complemento vai ser nominal? Veja, se eu tenho um verbo, tá? Deu para entender que o complemento desse verbo vai ser complemento verbal. E quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. E aí, vamos responder a pergunta da Rafaela. E quando eu tenho um complemento nominal? Quando eu tenho um nome, e aí vamos pensar. Acho que hoje não tem ninguém novo assim, né? Todo mundo já está cansado de me ouvir dizer. Se o complemento é nominal, eu estou falando de quê, Rafaela? Quais são? Vou dar um tempo para você escrever aí, Rafaela. Vamos ver se você já conseguiu pegar essa informação. Quando eu falo de nominal na língua portuguesa, Rafaela, do que eu estou falando? E aí você já vai começar a pensar. Complemento nominal é aquilo que complementa o nome. E aí a minha pergunta para Rafaela, o que é nome? Se você sabe o que é nome, você vai olhar para esses nomes e vai ver os complementos desses nomes. Então, enquanto a Rafaela escreve ali quais são os nomes na língua portuguesa, eu vou dar exemplos, né? Eu digo, por exemplo, que eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Vamos lá. Eu, sujeito simples. Eu tenho confio, verbo transitivo indireto. Em Deus, objeto indireto. Nesta frase, eu estou dando exemplo de um complemento verbal, porque eu analisei o que está completando o verbo. Vou mudar agora. Tenho confiança em Deus. Note que esse em Deus agora não é mais um complemento de um verbo, é um complemento de um nome. Confiança. Se é confiança em alguém. Você percebe que essa preposição, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para o que é chave no complemento nominal, Rafaela. O que é chave? O que é a chave? É você observar numa oração as preposições e buscar a origem dessas preposições. No caso dos nomes, tá, Rafaela? E a Rafaela me respondeu ali. O que é nominal? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, quando a Rafaela me pergunta o que são os complementos nominais, são aqueles termos que complementam o adjetivo, aqueles termos que complementam o substantivo e que complementam o advérbio. Ai, William, mas ainda assim eu não sei. É você olhar dentro de uma oração, Rafaela, e buscar a preposição. Porque a chave do complemento nominal é você descobrir a origem das preposições. E aí eu falei assim, tenho confiança em Deus. Você tem a preposição em. De onde está vindo esse em? De confiança. Porque se eu tenho confiança em. Esse em, ele existe por conta da palavra confiança.
E confiança é um nome, é substantivo. Então, quando eu falo em Deus, eu não tenho mais um objeto indireto. Eu tenho um complemento nominal. Porque isso está completando o nome. Note, confio em Deus. Em está vindo de confio. Confio é verbo. Complemento verbal. Confiança em Deus. Em está vindo de confiança. Confiança é nome, substantivo. Então, complemento nominal. Isso, bem assim, grosso modo, né? Vou falar das especificidades mais à frente. Mas só para você entender que um termo integrante da oração, que está dentro do predicado, ele é chamado de complemento nominal quando ele está completando o nome. Vou dar um exemplo agora de um adjetivo, tá? Eu falei substantivo, confiança. A aula foi útil a todos. A aula foi útil a todos. Olha a preposição. A todos. De onde está vindo esse a? Útil. Aula útil. Se é útil a alguém. Esse a está vindo de útil. Útil é um adjetivo. Adjetivo é um nome. Então, a todos é um complemento desse nome útil, que é adjetivo. A todos é um complemento nominal. E essa informação vocês já podem guardar para a vida. Tudo que completa o adjetivo é complemento nominal sempre. Outro exemplo. Moro perto de você. Moro perto de você. Chamando a atenção para a preposição de. Esse de está vindo de que palavra? Perto. Se eu moro perto, é perto de. E qual é a classificação de perto? Adjetivo. Se perto é adjetivo, que asneira, me desconcentrar aqui. Se perto é advérbio de lugar, advérbio, então é um nome. De você está completando perto. Perto é um nome. Então, complemento nominal. Outra informação que você pode anotar no seu caderninho para a vida. O que completa o adjetivo e o advérbio sempre será complemento nominal. Agora, o substantivo nem sempre, tá? A gente vai aprender mais para frente que pode ser adjunta de nominal também, que é o que eu vou falar mais embaixo. Deu para poder assim captar um pouquinho, Rafaela? A gente vai ter uma aula só disso, tá? De complemento nominal versus objeto indireto versus adjunta de nominal, que é a confusão que as pessoas fazem. A gente vai ter uma aula só disso. Mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando como termo integrante. Veio do verbo complemento verbal. Veio do substantivo, pode ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Veio do adjetivo ou do advérbio, sempre complemento nominal. Agora, ainda tem mais um termo ali, né? Que é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Quem participou da aula de vozes verbais vai logo lembrar que o agente da passiva está presente numa frase que está na voz passiva. Voz passiva analítica, aquela que é formada por uma locução, né? Ser mais particípio. Ou eu tenho, ele comprou a casa. A casa foi comprada por ele. Transformei na voz passiva com uma locução verbal, né? 2 verbos. Foi, que é do verbo ser, comprada, que é particípio, tá? Só para lembrar o que é voz passiva. Então, a voz passiva
ela é a transformação de uma voz ativa. Ela comprou a casa, fazendo a inversão, não é isso? A casa, que é objeto direto, comprou algo. A casa, que é objeto direto, passa a ser sujeito. A casa, uso o verbo ser. Foi, mais o particípio, comprada. E o ela, que era sujeito, né? Ela comprou a casa, era sujeito. Ele vai ser jogado lá para trás. A casa foi comprada por ela. Note que por ela, você não pode chegar no concurso público e chamar de por ela de objeto indireto. O que as pessoas fazem? Foi comprada por quem? Tem preposição, é objeto indireto. Não é. Primeiro, comprada. Comprar é um verbo transitivo direto. A gente já viu isso. Comprar algo. E aí eu não posso fazer essa análise dessa maneira. Comprada por alguém. Eu até posso fazer essa pergunta. Mas a resposta não vai ser um objeto indireto. Porque o verbo é transitivo direto. Então a resposta vai ser o quê, William? Na voz passiva analítica, o complemento, que eu não vou chamar de complemento para não confundir com complemento nominal, o termo integrante dessa oração, ele vai ser voz passiva analítica, e aí esse termo especificamente vai se chamar agente da passiva. Lembra assim, o que é agente? Agente junto é aquele que pratica a ação. Então, quando eu falo, ela comprou o carro. Ok, ela é o sujeito numa voz ativa. Mas quando eu inverto e transformo na voz passiva, o carro foi comprado por ela. Gente, ela continuou comprando o carro. Eu só inverti a ordem da frase, mas quem foi o agente de comprar? Ela. Então, por isso eu chamo ela de agente da passiva, tá? Isso aí é muito pegadinha de concurso público, Rafaela, que me perguntou sobre complemento nominal, porque é muito termo para classificar, né? Então eu tenho frases assim: ela comprou o carro. O carro é objeto direto. O carro foi comprado por ela. Por ela é agente da passiva. Ela comprou o carro perto de mim. De mim é complemento nominal. Então você vai perceber, ela fez a compra do carro. Agora eu vou perguntar para vocês. Ela fez a compra do carro. E você tem que classificar o do carro. O que vai ser do carro, gente? Ela fez a compra do carro. Alguém sabe o que vai ser do carro? E aí, aquilo que a gente falou. Ela fez a compra do carro. E aí eu falei para vocês, viu a preposição? Fica atento, de onde vem essa preposição? Esse complemento, na verdade, é o complemento de que palavra? No caso, é compra. Compra é um substantivo, certo? Fez a compra do carro. Carro é substantivo. Carro é um nome. E aí esse complemento é um complemento de um nome, mas que não recebe o nome de complemento nominal. Ele recebe o nome de adjunto adnominal. Nossa, William, mas e agora? Isso, porque adjunto adnominal, ele não é um termo integrante da oração. Vou descer um pouquinho aqui. Adjunto adnominal, ele é um termo... Opa!
Ele é um termo acessório. Então, eu vou sair agora de termos integrantes, complementos nominais, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva, e eu vou para os termos acessórios. Quais são os termos acessórios? Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. E aí eu vou começar pelo adjunto adnominal, que foi a resposta a pergunta que eu fiz agora. Ela fez a compra do carro. Ela fez a compra do carro. Olha lá. Ela fez a compra do carro. E aí eu pedi para vocês classificarem do carro. Eu percebo que do carro é um complemento de compra. E eu sei que compra é um substantivo. Compra é um nome. E aí, pessoal, vamos lá. O que pode completar o nome que é o substantivo? Duas coisas. O substantivo pode ter como complemento um complemento nominal e um substantivo pode ter como um complemento um adjunto, que aí não é nem um complemento, porque ele não complementa, ele só está junto, né? É um adjunto adnominal. Por isso que eu falei para vocês. Quais são os nomes? Adjetivo, advérbio e substantivo. Complementos do adjetivo, não tenha dúvida, complemento nominal. Complementos do advérbio, não tenha dúvida, complemento nominal. Complementos do substantivo, fique atentos, ou melhor, atentas. Por quê? Pode ser complemento nominal e pode ser adjunto adnominal. Faz essa anotação aí, gente, ó. Adjetivo tem complemento nominal. Advérbio tem complemento nominal. Substantivo tem complemento nominal ou adjunto adnominal. Nesta frase, ela fez a compra do carro. Eu percebo que vem de compra, que é um substantivo. E aí eu não posso sair direto falando que é complemento nominal. Eu preciso primeiro analisar a relação entre esse, entre aspas, complemento e o nome e o substantivo. Essa relação é uma relação de agente. O que é agente? Aquele que pratica a ação. O que é paciente? Aquele que sofre ação. Ok? E aí, como é que você vai fazer essa análise? Vamos fazer essa análise. A compra do carro. Você pega o complemento, o carro. O carro com relação à compra, ele é o agente ou ele é o paciente? Claro que ele é o paciente, ou seja, alguém compra o carro, ele sofre essa ação. Então, todas as vezes que ele sofre a ação, que ele for paciente, ele é complemento nominal. Então, eu acho que foi a Cris que escreveu complemento nominal. Perfeito, certíssimo. Ok? Então, quando ele sofre a ação, complemento nominal. Agora, se a relação fosse de agente, ou seja, se esse complemento que eu estou analisando com relação ao substantivo fosse o agente, não seria complemento nominal, seria adjunto adnominal. Como que eu faço essa relação, gente? Eu penso assim, se é ativo, é adjunto. Tudo começa com A. Agente, ativo, adjunto adnominal. Já o paciente, complemento nominal. Então, assim, às vezes me bate a dúvida, eu tenho que recorrer ao meu cérebro para saber, assim, a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto sempre age. É sempre agente. Começa com A. Se é que vocês estão me entendendo, né? E complemento nominal é paciente.
Vou dar um exemplo aqui. Todos a pesquisa dos cientistas foi válida. A pesquisa dos cientistas foi válida. E aí eu olho para cá, né? Dos cientistas. Aqui está no caso é o sujeito, né? A pesquisa dos cientistas, mas eu quero avaliar só dos cientistas, tá? Eu saí do predicado, mas eu poderia ter colocado a pesquisa dos cientistas como predicado, tá? Mas se eu tiver que avaliar dois cientistas somente, como eu vou classificar isso, né? Olha a preposição, pesquisa de alguma coisa, pesquisa não é verbo, pesquisa é nome, então isso aqui está completando um nome, pesquisa é um substantivo. Opa, se pesquisa é um substantivo, pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto de nominal. Como eu descubro, eu olho para o termo que eu estou avaliando, dois cientistas, que é o que realmente está, entre aspas, completando. Dois cientistas com relação à pesquisa. Essa relação é de agente ou paciente? Os cientistas com relação à pesquisa são agentes. Eles pesquisam. Eles praticam a ação de pesquisar. Então, dois cientistas adjunta de nominal, que não complementa o nominal. Mas eu posso mudar essa história. Olha agora. A pesquisa das vacinas. A pesquisa das vacinas foi válida. Olha que eu mudei agora. Das vacinas. Continua completando o nome. Pesquisa, substantivo. Mas pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Olha para das vacinas e veja a relação. As vacinas com relação à pesquisa, elas são pacientes. Alguém pesquisa a vacina. Não é a vacina que pesquisa. Alguém pesquisa a vacina. Relação de paciência. Então, complemento nominal. Entenderam isso? Eu sei que isso aí é um conteúdo bem chatinho. Confunde muito as pessoas. Deu para entender, gente? Repassando o quadro, tá? Complemento de verbo, objeto direto, objeto indireto. Complemento de nomes. Vamos pensar. Se o nome for adjetivo, complemento nominal. Se o nome for advérbio, complemento nominal. Se o nome for substantivo, complemento nominal ou adjunta de nominal. Para ser complemento nominal, a relação é de agência. Ou seja, agente. Desculpa, para ser complemento nominal, a relação é de paciência. Paciente, passivo. Para ser adjunto, adnominal, a relação é de agência. Agente, ativo. Ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha só. Nas frases abaixo, identifique os termos destacados. Vou identificar aqui, vou marcar dos urubus. E aí vamos analisar dos urubus na letra B. Vai olhando aí e vê se você consegue classificar, né? Os caminhos. Dele.
o anjinho. Vamos ver se vocês conseguem. O voo negro, voo não tem mais acento. O voo negro dos urubus tinha deixado os caminhos, as alpercatas dele, impossível abandonar o anjinho. Como é que você vai classificando a função nas orações? Eu vou colocar aqui, ó, a função do adjunto adnominal, complemento nominal ou complemento verbal, tá? Complemento verbal. Olha só, o voo negro dos urubus. Você está olhando ali, vai ter que classificar a função de urubus, vai ter que ver de o que dá origem a isso. O voo negro de alguma coisa. E aí, logo antes dos urubus, eu tenho negro, né? Voo negro de algo, dos urubus. Note que eu tenho um adjetivo, negro é um adjetivo, então eu vou chamar dos urubus de complemento nominal. Aqui, tinha deixado os caminhos. Os caminhos. Se eu tinha deixado é verbo. Opa, deixado é verbo. Então, eu sei que aqui o complemento ele vai ser verbal. E aí, se for para você classificar, se tinha deixado algo. Sem preposição, então esse complemento é um objeto direto. As alpercatas dele. Alpercatas de alguém. Alpercatas é um substantivo. Se é substantivo, esse complemento pode ser complemento nominal, pode ser adjunto de nominal. Aí você tem que olhar a relação. Ele, né, com relação às alpercatas, ele vai ser agente ou paciente? Ele vai ser o agente, ele possui algo, né? Então, adjunto adnominal. As alpercatas dele é adjunto adnominal. Impossível abandonar o anjinho, abandonar alguém ou algo, né? Abandonar algo. Abandonar é verbo. Complemento verbal, e aí tem que saber se é objeto direto ou objeto indireto. Não tem preposição, abandonar algo, objeto direto, ok? Tem uma série aqui de frases que eu vou analisar com vocês, mas eu vou voltar porque até agora eu falei do adjunto adnominal, que sempre vem de um substantivo e a relação é de agente. Ainda, deixa eu ver aqui.
Sim, mas eu tenho aqui um meio do caminho, o novo, que atrapalhou tudo. Se fosse só o voo dos urubus, mas qualificou esse voo negro de alguém. Então, aqui vai ser complemento nominal. Se eu tirar, o voo dos urubus é adjunta de nominais. O voo dos urubus é adjunta de nominal. O voo negro dos urubus, coloquei um adjetivo. Colocou um adjetivo, acabou com tudo, tá bom? Por conta do negro. Então tem duas ali. Uma boa opção, né? Eu posso até tirar o negro. O voo dos urubus fazia círculos. Perfeito. O voo de alguém, vamos colocar dos urubus como agentes, eles voam, adjunta de nominal. Agora, o voo negro dos urubus enfiou um adjetivo no meio, então agora a gente tem, não precisa nem pensar, adjetivo, complemento de adjetivo, complemento nominal, tá bom? Então, se no meio desse caminho do substantivo tiver um adjetivo, acabou com a festa. É um complemento nominal. Se no meio do caminho tem um advérbio, por exemplo, moro perto da padaria. Se você pensar assim como vocês pensam, se vocês pensarem da maneira como vocês apontaram, moro perto da padaria. Aí você pode pensar assim, moro em algum lugar, né? Aí pode pensar da padaria como adjunta adverbial. Não. Tem no meio do caminho um advérbio, tem no meio do caminho um adjetivo, complemento nominal. Tirou, aí eu posso falar que moro na padaria, sei lá, moro no bairro, moro perto do bairro, né? Então, assim, se tirar o perto, moro no bairro, adjunto adverbial, né? De lugar. Moro perto do bairro não pode ser adjunto adverbial. Perto é advérbio. Completando o advérbio, complemento nominal. Adjetivo e advérbio, complemento nominal. Então, se no meio do caminho ainda do substantivo tiver um adjetivo ou um advérbio, muda a história. Complemento nominal, ok? Ótima colocação. Muito boa pergunta. Alguma pergunta mais, gente, para falar nisso? Sim, ele possui as cadê? Ok, assim. Ele possui as alpercatas. Ele possui. Então, assim, esse agente, gente, é algo que eu inventei, não é algo que é uma regra, não é nada que ninguém pratica ação, não. É você ver a relação entre o complemento, que é isso que a gente está analisando, e a coisa. É uma relação de posse? Não sei. Pode ser, aqui no caso de posse, ele possui algo, não é algo que o possui. Entende isso? Quando eu falar, é até bom fazer essa pergunta. Eu não estou dizendo que é alguém praticando uma ação sempre. É um macete que a gente usa para tentar nos ajudar. Não necessariamente tem que ser alguém praticando ação. Porque quando eu falo ele possui as alpercatas, ele não está possuindo, ele não está fazendo uma ação. Mas se você pensar entre paciente e agente, ele e as alpercatas, ele tem. As alpercatas são seres inanimados, né? Ele, entre aspas, pratica a ação de ter as alpercatas, de possuir as alpercatas. Não que ele esteja literalmente praticando uma ação. É apenas um macete para a gente ver. A gente pode até criar um outro macete, a relação de possuidor e possuído, né? Se você pensar no possuidor e possuído, qual que você chamaria de agente? O possuidor. E o possuído seria o paciente. Então, assim, só para vocês terem ideia de quando eu falo passivo e ativo, não estou falando de praticação, não. Estou falando da relação com que está sendo avaliado. Então, quando a gente vê o dono da casa, aí você vai olhar da casa com relação ao dono. É uma relação de paciente. Mas não é que é uma relação de paciente, é uma relação de possuído, né? O dono é o agente, o dono possui a casa. Mas também não estou dizendo que ele está praticando a ação de possuir a casa. Esse é apenas um macete para tentar ajudar, né? Toda vez que eu passo uma prova, eu consigo fazer essa distinção. Eu não sei se ficou claro isso para vocês.
nem sempre vai ser essa relação realmente de alguém praticando a ação. É a gente prestar atenção em ativo e passivo, mas bem mais genérico, sabe? Vamos pensar num outro. Aqui não, essa vai ser. Vamos ver se tem outras aqui, né? Já vamos analisar outras e a gente vê se aparecem outras aqui em que não esteja praticando uma ação literalmente, mas se a gente consegue fazer essa associação de quem possui, do que é possuído, de quem pratica ação, de quem sofre ação, de quem tem uma relação de animação e não sei nem como fala, né? A animação é de ser animado e de ser inanimado. É mais ou menos essa relação. Assim. Não sei se eu fui claro, Cris. Deu para você entender? Show. E aí, gente, a gente está no adjunto adnominal, mas a gente tem o adjunto adverbial e o oposto, tá? O adjunto adverbial, quem lembra lá do conteúdo advérbio, né? Eu vou trazer de novo uma consideração para quem está chegando, quem não está estudando de algum tempo comigo. Preste atenção. Advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial. Tá? Advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial. Tudo tem, vou dizer que tudo é parte do mesmo princípio. É tudo a mesma coisa, vou dizer assim. Mas eles recebem esses nomes diferentes de acordo com a análise que você faz. Se você faz uma análise de classe de palavras, ou seja, uma análise morfológica, né, que é o estudo da palavra em si, ou das palavras em si, você vai chamar de advérbio e de locução adverbial. Lembrando que eu já falei que tudo que é locução significa que é mais de um. Então eu falo assim, advérbio, uma palavra apenas. Locução adverbial, mais de uma palavra. Eu digo, aqui, advérbio de lugar. Na minha casa. Na minha casa. 3 termos. Locução adverbial de lugar. Ok? Hoje, advérbio de tempo. De noite. De noite. 2 termos. Locução adverbial de tempo. Mas quando eu pego os advérbios e as locuções adverbiais e faço as suas análises dentro de uma oração, igual a gente está fazendo, nós estamos olhando para a oração, a gente sabe descobrir quem é o sujeito, a gente está olhando o predicado, o que está dentro do predicado. Quando eu enfio um advérbio no predicado, ele deixa de ser advérbio. Ele passa a ser um adjunto adverbial. Quando eu enfio uma locução adverbial na oração e faço essa análise dentro do predicado, deixa de ser uma locução adverbial, passa a ser adjunto adverbial. A análise morfológica, dentro da morfologia, advérbio e locução adverbial. Dentro da sintaxe, que é essa análise dos termos dentro de uma oração, levando em consideração uma relação de uma coisa com a outra, como a gente está fazendo, isso é uma análise sintática. É adjunto adverbial. Então, quando a gente está fazendo análise sintática, esquece de verbo, esquece a locução adverbial e assume o nome de adjunto adverbial. Mas, para identificar, é o mesmo processo que eu faço para identificar um advérbio, como eu ensinei para vocês, de lugar. Tudo que faz a pergunta onde ou aonde. Ele comprou o carro na padaria. Escrevi. Ele comprou o carro na padaria. Ele comprou o carro. Não, ele deixou. Ele deixou o carro
na praça. Ele deixou o carro na praça. Vamos fazer uma análise da oração, uma análise sintática. Como é que eu faço uma análise sintática dessa oração? Vou ver tudo que está nela, né? E aí eu tenho. Vamos começar primeiro. Qual o sujeito? Quer saber qual o sujeito? Olha para o verbo. Deixou. Quem deixou? O verbo está fazendo menção a quem? Está fazendo menção a ele. Ele vai ser um sujeito, como tem um núcleo apenas, sujeito simples. Tudo que sobra, deixou o carro na praça. Isso é um predicado. Vamos classificar esse predicado? Como que eu classifico o predicado? Olha para o verbo. Deixou algo. O quê? O carro. Verbo transitivo direto. O carro, objeto direto. Tá. Verbos transitivos e intransitivos, predicado verbal, desde que não tenha predicativo. Nesta frase, temos um predicativo? Uma qualidade? Não temos. Se não temos um predicativo, predicado verbal. Agora eu vou mudar, tá? Ele deixou o carro velho. Ele deixou o carro velho. Ele deixou o carro velho na praça. Mudei a história. O verbo é transitivo direto, o carro é objeto direto, velho é uma característica do carro, que é o objeto. E eu não chamo de característica. Vocês já viram que vocês chamam de quê? Predicativo do objeto. Então eu tenho um predicado verbal, porque o verbo é transitivo, direto. Mas ele também é nominal, porque eu tenho um predicativo. Então aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Agora, vamos ver os termos que integram ou que são acessórios desse predicado. Nesse predicado, obviamente, eu tenho o verbo, eu já classifiquei o verbo. Verbo transitivo direto. Depois eu tenho o carro, objeto direto. Todo verbo transitivo direto tem objeto direto. O carro. Velho é um adjetivo. Ah, mas quando eu faço análise sintática, eu não chamo de adjetivo. Eu chamo de predicativo. Velho é um predicativo do objeto. Na praça. Opa! Na praça. Deixou o carro velho onde? Tudo que responde à pergunta onde ou aonde nós já vimos que é advérbio ou locução adverbial. Mas como eu não estou estudando classes de palavras ou morfologia, estou fazendo uma análise sintática, uma análise desse termo na oração, adjunto adverbial de lugar, na frase. Então, ele é sujeito simples, deixou o verbo transitivo direto, o carro objeto direto, velho é um predicativo do objeto, na praça é uma adjunta adverbial de lugar. Ok? E o aposto? Bom, o aposto não é uma matéria de agora, né? Mas eu já vou antecipar um pouquinho. O que é o aposto, que é um termo acessório? O aposto é uma explicação a mais que nós damos para um termo que já está explícito aí numa oração, numa frase. É um acréscimo a título de especificar algo. Eu digo assim, Rio de Janeiro está perigoso. A cidade do Rio de Janeiro está perigosa. Vou colocar aqui. Peraí. A cidade do Rio. Peraí, a cidade do. Vou abreviar. Rio de Janeiro é perigosa.
São termos Eu vi alguma pergunta ali sobre termos integrantes? Rafaela, os predicativos podem ser considerados, sim, termos integrantes, tá? Tanto do sujeito quanto do objeto. São termos integrantes. A cidade do Rio de Janeiro é perigosa. Vamos lá. A cidade do Rio de Janeiro. Sujeito. Não é isso? Cidade do Rio de Janeiro. Sujeito. Simples. Verbo de ligação. Está ligando o sujeito à sua qualidade, que eu não chamo de qualidade, eu chamo de quê? Predicativo. Então, note que aqui eu tenho a cidade do Rio de Janeiro, sujeito simples. Verbo de ligação. Perigosa, predicativo do sujeito. Já fizemos uma análise. Agora eu vou acrescentar. A cidade do Rio de Janeiro, vírgula. Cidade maravilhosa, vírgula, é perigosa. O que eu fiz agora? A cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é perigosa. Eu acrescentei uma informação a mais. Perceberam? Qual foi a informação a mais que eu apresentei? A cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa é um termo a mais para especificar e evidenciar um termo que já foi explícito. E o aposto, ele é acessório. Se ele é acessório, o que pode acontecer? Ele pode ser retirado, que não faz falta. A cidade do Rio de Janeiro é perigosa. A cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é perigosa. Esse é um termo a mais. Esse termo a mais especificativo, ele é chamado de aposto. E ele é acessório porque ele pode ser retirado, porque ele não vai fazer falta. Ok? Mas isso não é matéria de hoje, só para que vocês saibam que esse é um termo acessório dentro de uma oração, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar em negrito tudo que eu quero que vocês tentem fazer aqui. Vou voltar àquela dúvida da Cris. Fabiano também, às vezes, sentia falta dela. E aí eu marquei dela. Falta de alguém. Antes eu tenho a palavra falta. Esse D está vindo de falta. Falta de alguém. Falta é um substantivo. Se é substantivo, pode ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Preciso ver a relação de agente ou paciente. Vamos dar uma olhada agora? Falta dela. Ela com relação à falta, nessa frase, é agente ou paciente? Ela é paciente. Por quê? Nessa frase em questão, o Fabiano é que sente falta dela. Não é ela que sente falta. É alguém que sente falta dela. É uma relação de paciente. Então, nessa frase, o dela é complemento nominal. As manchas dos juazeiros. Vou marcando. A matrícula estava condicionada à aprovação. Eu vou marcar tudo que eu quero que vocês classifiquem. Os enfeites do meu espírito a requisição dos equipamentos. E aí eu vou colocar no grupo e vou pedir para vocês tentarem classificar esses termos. O momento de sua prova. A descoberta de Sabine. Sentiu um grande desgosto de si mesmo. Aceitamos a proposta do banqueiro. Todos sabemos que ele tinha medo da morte. Repetir. Todos sabemos que ele tinha medo da morte. Vou mudar aqui. Todos sabíamos.
úmido. Dagoberto olhava por olhar indiferente a essa tragédia. Aquele novo engenheiro lhe seria muito útil. E os fiscais lhe roubaram todos os bens. E era a ressurreição dos cemitérios antigos. Foram obrigados a tomar um líquido com um gosto horrível. Um líquido. Os brejeiros estavam decididos. Próximo ao shopping. A cidade, claridade da cidade. Claridade da manhã. Ah, olha isso daqui, Cris. A claridade da manhã entrava na casa. Tem que classificar da manhã. Lembrando que claridade é substantivo. Claridade de alguma coisa, né? Claridade é o substantivo. E agora, como é que eu vou classificar? Complemento nominal ou adjunta de nominal? A claridade da manhã. E aí eu olho manhã. E eu olho claridade. E agora, quem seria o agente, quem seria o paciente? Amanhã tem a claridade? Ou a claridade tem da manhã? Não. Amanhã tem a claridade da manhã. Amanhã tem a claridade. Então, tá certo, Cris. Adjunta de nominal. Porque a relação aqui, embora a gente não tenha uma ideia de praticação, mas se você olhar, né, manhã e claridade, ou seja, é a manhã que possui a claridade. Então, relação de agência, vamos dizer assim, né? A construção de 2 andares. A construção. A meta da imobiliária. Pronto. Eu vou salvar isso aqui, vou mandar agora no grupo. Aí vocês analisem com calma, tentem classificar, né, se é adjunta de nominal, complemento nominal ou complemento verbal. E aí, se você quiser estudar mais um pouquinho, se for complemento verbal, diga se esse complemento é objeto direto ou objeto indireto, tá bom? Alguma pergunta, gente? Sem perguntas? Então, vou terminar a aula por aqui. Semana que vem é a nossa última aula desse ano, né? Eu coloquei lá no grupo um planejamento, né? Um plano de curso. Nesse plano de curso tem todos os conteúdos que nós vamos trabalhar. Nós vamos voltar nos conteúdos e vamos tentar seguir aquela ordem. Não necessariamente precisa seguir a ordem, mas a gente já sabe os conteúdos que nós vamos estudar. Que alguém me perguntou assim, o que a gente vai estudar nesse curso? Aí eu decidi colocar, elencar os conteúdos para caso alguém tenha o desejo de fazer o curso ou saber se vai ser útil para o seu concurso público ou concurso que você pretende fazer. E aí vocês vão ter uma noção, tá? Coloquei lá, se vocês quiserem encaminhar para alguém, se estiver interessado em fazer algum concurso. Eu vou fazer o concurso para a Polícia Federal, que está em alta aí, né? Foram autorizadas as vagas. Então, a pessoa vai ver ali os conteúdos e vai ver se diz respeito ao conteúdo, ao concurso dela, tá? Então, para vocês acompanharem. Já eu coloco aqui o link. Eu não sei se hoje eu vou conseguir baixar essa aula, porque a internet está muito lenta. Mas em breve eu coloco o link dessa aula e eu coloco também aqui esse material do Word que eu fiz agora para vocês fazerem um exercício, tá bom, gente? Então, vou finalizar por aqui. Até a próxima. Nosso último encontro terça-feira, tá? Tchau, tchau.